Abra sua Bíblia lá na terceira epístola de João. Nós vamos ler todo o livro. É um livro pequeno, mas é um livro muito rico, e eu gostaria de pensar sobre ele com os irmãos. É muito prático o livro, muito fácil de se aplicar à vida da igreja e à nossa vida. Então vamos lá. Diz assim o texto bíblico: o presbítero, em algumas versões, né, na linguagem de hoje, por exemplo, vai dizer o ancião, ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma, ou assim como é próspera a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, os quais, em presença da igreja, já testificaram do teu amor. Ou melhor, na presença da igreja, testificaram do teu amor, aos quais se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não os recebe, ou procura ter entre eles a primazia, não nos recebe. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isso, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e lança fora da igreja. Amado, não sigas o que é mal, mas o que é bom. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade. E também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Tinha muito de escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente e falaremos face a face. Paz seja contigo, os irmãos te saúdam, saúda os irmãos por nome. Amém? Há pouco tempo atrás, eu viajei com uma senhora para fazer uma determinada atividade, e durante o caminho essa senhora se queixava muito dos seus problemas, se queixava muito, e não tinha outro assunto, só sabia repetir os seus problemas. E como essa senhora tinha convivido comigo muito tempo dentro da mesma igreja, parte da minha juventude, eu comecei a fazer uma brincadeira com ela. Falei assim, vamos começar a falar das pessoas que foram bênção naquela igreja lá que nós fomos membros? E aí começamos a lembrar algumas pessoas muito boas que marcaram a nossa vida de maneira positiva. Lembramos a Neutinha. Quem não gostava da Neutinha, né, Cleide e pastor André? Uma senhora agradabilíssima, nunca via Neutinha em problema nenhum, nunca via Neutinha em fofoca nenhum, ela estava presente em todos os cultos, quer seja de oração, EBD, às vezes até em evangelismo estava a Neutinha lá no meio. Podemos lembrar do Hipólito, que era um senhor também agradabilíssimo, que tocava acordeão, e eu gostava muito do irmão Hipólito, o irmão Valdir, tinha a irmã Élcia, Santa Irmã Élcia, e a melhor lembrança que eu tenho da irmã Élcia é que a minha avó, que era espírita, teve leucemia e ficou internada, e minha avó tinha um semblante assim muito oprimido, muito triste. Um dia eu cheguei lá no hospital para visitar a minha avó, estava a irmã Élcia com a minha avó cantando Firme nas Promessas. E ela falou assim, Fúvio, ela se converteu hoje. E, de fato, o semblante da minha avó morreu. Ela não saiu do hospital, minha avó morreu naquele período que estava lá, com leucemia, mas a minha avó já tinha um outro semblante. A irmã Élcia conduziu a minha avó a Cristo. Algo que parecia para mim, que era um adolescente, impossível, a irmã Élcia fez isso. Dona Sebastiana, que cuidava da gente lá em casa, eu e dos meus irmãos, com um carinho, e nós éramos muito levados, e ela muitas vezes dava banho na gente, levava para a escola, dava o almoço, e pegava o feijãozinho, batia o feijão no liquidificador. Antigamente se fazia muito isso, né? E aquele feijãozinho de vó, delicioso, que ela servia a gente. Pastor Jogli, parte da nossa juventude, tivemos o privilégio de conviver com o pastor Jogli, tomar o café com leite na casa dele, ouvir ele dizendo que estava orando pela gente, ouvir as piadinhas dele, tanto é que ficaram na nossa mente, e eventualmente surge na nossa cabeça do nada
algo que ele tenha dito. Eu celebrei esse aqui, quando o pastor André não estava, eu lembrei da irmã do dedinho. Lembra da irmã do dedinho? Que o pastor Jogler contava direto essa história. Ou seja, tendo você pouco tempo de igreja ou não, você também tem alguns irmãos assim que marcaram a tua história. Marcaram a sua vida dentro da igreja, e você lembra com muito prazer desse irmão, e ainda que alguém hoje diga assim, olha, mas aquele irmão não era tão bonzinho quanto você pensava, não. Eu digo assim, poxa, mas eu gostava tanto dele, eu tinha uma visão tão romanceada dele, né? Mas depois que acabaram, né, a lista de pessoas para elogiar, eu comecei a brincar com essa senhora e falar assim, agora vamos lembrar daqueles que eram encardidos, né? Aqueles que deram trabalho, aqueles que hoje a gente ri, mas na época a igreja sofreu, feriu gente, mas que com o tempo você vai lembrando e dá até vontade de rir da situação que ocorreu lá atrás. E eu não vou citar os nomes, porque tem alguns que talvez estejam vivos ainda, ou de repente podem vir um pesadelo à noite. Aí eu vou lembrar dessas pessoas, que algumas até você até duvida que sejam irmãos, porque os problemas foram tão grandes que você fala assim, poxa, não é possível que aquele camarada ou aquela pessoa era uma irmã. Mas eu lembro que dessas pessoas, e na hora, essa irmã que estava no carro, rimos muito de algumas situações que vivemos, mas foram pessoas que as boas fizeram coisas boas e as más feriram muito. E é difícil esquecer quando uma pessoa te fere, né? Eu lembro que uma delas, uma vez me feriu profundamente, e ela era muito escandalosa, era muito amiga também do pastor André, ria muito alto, né? E um dia o meu irmão passou para o colégio naval. Eu tenho um irmão assim que é acima da média. Está perdido, infelizmente, abandonou a Cristo e sofre o peso do pecado sobre ele. Mas ele era acima da média. Ele estudou para o colégio naval em casa e tirou em 3º lugar. Aí foi uma festa. Poxa, estudou para o colégio naval, tirou em 3º lugar, era o 03 do colégio naval. E aí foi no dia da espadinha, né, que recebe a espadinha, a família toda, era aquela coisa, aquela emoção na família. Um dia ele falou, não quero mais não, vou embora. Não quero mais a Marinha, vou fazer carreira em funcionalismo público. Aí passou em 5º lugar para a Receita Federal, estudando em casa. Num cargo da Receita Federal de TTN, antigamente se chamava TTN, onde passava médico, engenheiro, advogado, contador, e ele com o 2º grau passou para essa prova. E eu lembro que quando ele passou para o colégio naval, essa senhora, que era muito escandalosa, virou para mim e falou assim, meu irmão não queria nada com a igreja, nunca quis nada com Deus, ia para a igreja forçado, era aquela situação, nunca queria nada com Deus. E essa senhora, depois do meu irmão passar para o colégio naval, eu estudava para passar para a ESA, e não conseguia passar para a ESA, Joel. Uma dificuldade para passar para sargento do Exército, não passei. Hoje eu entendo que eram os planos de Deus, porque capacidade eu sei que eu tenho, mas eu entendo que Deus vai fechando portas e abrindo portas como Ele quer e te conduz para onde Ele quer. Né? Então, eu lembro que meu irmão passou para o colégio naval e eu não conseguia passar para a ESA, e ela virou para mim e falou assim, teu irmão é uma bênção, porque ele consegue passar no colégio naval, né? E eu estava com aquilo no meu coração remoendo, um adolescente, né? E quando ela disse aquilo, eu falei assim, poxa, eu sou um miserável mesmo, porque eu sirvo a Deus, estou aqui na EBD, dirijo, faço um monte de coisa, estou envolvido nas coisas da igreja, eu não consigo uma vitória dessa. E ela me feriu, ela nem imagina como ela me feriu. Faltava muito sensibilidade daquela senhora, muita sensibilidade. E eu, quando leio esse texto bíblico, eu quero pensar com o seguinte tema com os irmãos, que tipo de crente eu tenho sido? Nós precisamos pensar que tipo de crente nós temos sido, porque os nossos comportamentos, as nossas atitudes vão marcar tanto positivamente quanto negativamente a história de vida da igreja. Podemos ser alguém que vamos ser lembrados daqui a alguns anos como, puxa, como aquele irmão me abençoou, como aquele irmão era abençoado quando ele pregava, quando ele cantava, quando ele fazia, às vezes, um bolo para a gente, ele era tão gracioso, tão bondoso naquela atitude dele, ou talvez possamos ser lembrados como aquele que era terrível, que as pessoas vão até rir do que você fez, mas você já feriu um monte de gente, e alguns chegam até o ponto de dividir igrejas e sabe, causar tragédias muito grandes dentro da igreja. Que tipo de crente eu sou? É a pergunta que eu quero trazer para você essa manhã, para você pensar comigo, que tipo de crente eu tenho sido em Vargem Pequena? Nesse texto bíblico que nós lemos, um texto bíblico que é escrito é uma epístola que é escrita por João,
Esse João é aquele que lá no Evangelho é chamado de Boanerges, é chamado de filho do trovão. Ele e seu irmão Tiago eram chamados de filho do trovão. Ninguém é chamado de filho do trovão porque é um cara fácil de se lidar. Mas o fato é que o caminhar com Jesus foi mudando a história de vida de João, de seu irmão Tiago, e mais tarde ele se torna o discípulo amado, ele se torna uma das colunas da igreja, ele escreve o Evangelho de João, ele escreve a primeira, a segunda e a terceira epístola de João. É esse o João que escreve esse livro, endereçado a Gaio. João foi o único apóstolo que morreu de morte natural. Provavelmente em Éfeso ele morreu de morte natural. Essa epístola aqui é regada e é a palavra-chave, a seguinte palavra, verdade. Você vai encontrar 5 vezes em 15 versículos a palavra verdade presente. João escreve essa carta, essa epístola, endereçado a Gaio, e ele coloca em evidência a vida de 3 membros de uma comunidade. Ele coloca em evidência a vida de 3 pessoas que estão na vida eclesiástica ou na vida da igreja daquela época. E ele tem uma visão até positiva, ele apresenta 2 exemplos positivos e um exemplo negativo. Isso é importante nós observarmos. Ele não tem um olhar pesado sobre a igreja, ele não, na ênfase ao lado vazio do copo, ele parece que dá ênfase ao lado cheio do copo. Certamente naquela época existiam muitos problemas dentro da igreja. Se você ler 1 Coríntios, a primeira carta de Paulo à igreja de Coríntios, você vai ver que lá tem de tudo e mais ainda do que você não possa imaginar dentro daquela igreja. E certamente não era diferente nesse contexto aqui João escreve. A igreja vivia muitos problemas. A igreja ainda estava se organizando no que se refere, por exemplo, à distribuição das cestas às viúvas, aquelas que realmente necessitavam ou não, as atribuições dos diáconos, qual deveriam ser, numa boa escolha de diácono, no substituto de Judas. Ou seja, a igreja foi vivendo ali o início da missão da igreja, a perseguição de Estevão, e depois daquela perseguição a igreja se espalha, ou seja, a igreja vai vivendo ali vitórias, mas também muitos problemas. Mas João observa o lado positivo e destaca 2 bons exemplos e destaca um exemplo ruim. E eu gostaria de pensar com você exatamente no exemplo, esses exemplos dados por João, para que você possa analisar a sua vida também e pensar que tipo de crente eu tenho sido. Porque o tipo de crente que você tem sido, a sua igreja vai sentir diretamente o reflexo do seu comportamento, quer seja bom ou seja ruim. Um dia desse alguém disse lá no grupo que eu tenho lá de Zap, lá de colegas que se formaram no mesmo período, que o mundo, alguém disse lá, o mundo é reflexo da igreja. E eu coloquei lá que a igreja é reflexo do seu púlpito também, nós não podemos esquecer isso. Então, a nossa responsabilidade de impactar o mundo, de ser um bom exemplo para o mundo, é gigantesca. E isso começa no púlpito, mas isso também se estende aos bancos da igreja, e nós temos que pensar que tipo de crente eu tenho sido. Primeiro exemplo que é dado por João aqui, é o exemplo de Gaio. Gaio é um nome comum, Gaio é um nome que eu cheguei a encontrar, pastor André, um comentarista dizendo que Atos 19 e 29 se referia a Gaio, naquele momento da Diana dos Efésios ali, que Gaio é preso, mas por Gaio ser um nome comum, pode ser que não seja, então não é possível afirmar que seja exatamente aquele Gaio, mas ele escreve para um homem comum, Gaio. E quando ele escreve para Gaio, ele vai destacar a partir do verso 1, algumas características da vida de Gaio que fazem com que Gaio seja um bom exemplo para a vida da igreja e que nós devemos observar para aplicá-la à nossa vida também. Primeira coisa que eu queria destacar, vamos ler o verso 1? E o livro é tão pequeno que dá para ir acompanhando na leitura dos versos. Verso 1. O presbítero ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo. A quem eu verdade amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que também saúda e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Primeira coisa que eu quero destacar no verso 1, que está presente no verso 2, que está presente no verso 5, que está presente no verso 11 também. Gaio era alguém amado por João.
João amava Gaio. Ele vai dizer também no verso 3 que ele se alegra com a vida de Gaio. Primeiro exemplo que nós temos que tirar da vida de Gaio para as nossas vidas sobre essa pergunta, que tipo de crente eu tenho sido, é que o pastor da igreja, é que o apóstolo da igreja de Cristo, chamado João, se alegrava com a vida daquela ovelha, se alegrava com a vida daquele homem. Havia alegria no coração dele quando ele se lembrava de Gaio. Primeira pergunta que temos que fazer de maneira bem introspectiva: será que o estilo de vida que eu tenho levado, o estilo de vida que eu tenho vivido, traz alegria ao coração do meu líder? Será que o meu líder, o pastor André, quando ele pensa em mim, Fúvio, o coração dele descansa ou acelera ou dá taquicardia? Será que há incômodo, ele se mexe quando ele ouve falar em mim, coça a cabeça e fala: o que vem agora? Ou será que ele descansa o coração e fala assim: poxa, que bom, o Fúvio está ali comigo na igreja. Poxa, que bom que o Fúvio foi domingo na igreja. Essa é uma pergunta que nós temos que fazer, porque o texto bíblico vai dizer que João chama Gaio por 5 vezes ou 4 vezes de amado. Ele era amado, querido. Havia alegria no coração de Gaio, de João, quando lembrava da vida da sua ovelha chamada Gaio. Precisamos levar isso em muita consideração. Muita consideração. Muitos pastores estão estressados, cansados, fadigados, porque os problemas muitas vezes são amontoados sobre ele, sem que ele possa ter um momento de respiro. E aí você vai encontrar um monte de pastor não querendo mais ser pastor, querendo ser professor, querendo ser contador, querendo ser militar, mas não querendo mais ser pastor de igreja. Porque faltou amor, porque faltou esse contentamento, porque faltou essa alegria, porque faltou esse prazer. Não que o pastor deva servir com esse objetivo, é lógico que não. Se ele é alguém fiel e sincero, ele não entrou no ministério esperando isso, mas também ele esperou ter alegrias no ministério. Ele esperou ter irmãos em que ele possa dizer: o amado Joel, eu lembro do cântico que ele fez lá, aquele cântico lindo, o amado Nilson, como ele preparava o ambiente do culto para mim, eu não precisava passar pano nos bancos, higienizar o banco, preparar, ele pensava na obra, eu nem me meti em obra, até porque o pastor André não entende nada de obra, eu não entendo nada, ele entende menos ainda do que eu. Mas será que isso é verdadeiro? Porque muitos dos pastores têm vivido isso. Eu posso citar um porque ele tem um CD gravado de um testemunho de como ele entrou numa depressão profunda quando ele viveu isso, o pastor Silas Campos. Eu lembrei dele domingo passado, quando o pastor André pregou sobre o filho pródigo, porque nós tivemos uma conferência evangelística, lembra, Cleide? E ele pregou 3 dias seguidos sobre o filho pródigo, foi maravilhoso. Ele era pastor da Igreja Batista Memorial no Maracanã, e eu uma vez assisti um DVD dele. Você conhece, Jesus, o pastor Silas? Ele é da PIB de Copacabana agora, auxilia o pastor lá, mas não quer mais saber de pastorear. Ele agora é um psicólogo, atende muitas pessoas, orienta pastores, mas ele não quer mais saber de pastorear. Mas ele viveu uma crise muito profunda, porque ele pastoreia uma igreja com muito amor, com muito carinho. E aí, a Maracanã, uma igreja que cresceu, floresceu, era uma referência no meio das igrejas batistas. E aí, um dia, ele veio na região dos Lagos, ele conta no seu CD, que é vendido, você talvez encontre até no YouTube, por isso eu estou citando o nome dele. Ele conta que um dia estava numa região dos Lagos e um tio dele, que não era crente, olhou para a cara dele, bateu no ombro dele e falou assim: cara, meu filho, você está bem? Ele falou: claro que eu estou bem. Não, você não está bem. Estou bem sim, eu estou trabalhando, estou pregando. Não, meu filho, seu semblante não é de alguém que está bem, não. Vai procurar uma ajuda médica que você não está bem, não. E aí ele foi ao médico e descobriu que ele estava com problemas sérios de saúde e precisava tomar uma decisão. Se afastou da igreja para cuidar da saúde dele. E aí o que foi a facada no coração dele, ele conta nesse CD, foi que no dia seguinte, na segunda-feira, depois que ele deixou a igreja, ele foi no mercado, que era próximo à igreja, próxima da sua casa, fazer compra, e os irmãos da igreja fingiam que não viam, porque não mais o reconheciam como pastor. Ele falou que aquilo foi uma facada tão grande no coração dele, causou nele uma tristeza tão grande, porque aqueles que ele havia amado, cuidado, pago um preço, orado, alguns batizados, agora não o viam mais como um homem de Deus
tão somente porque ele disse, preciso cuidar de mim. Eu li há pouco tempo um livro de um pastor que passou por uma situação dessa, andando com um tanque vazio, conta muitas histórias desse tipo, e ele diz que, e ele conta que ele viveu algo semelhante, e o que mais doeu a ele foi que aqueles irmãos que ele havia cuidado, que antes se relacionavam com ele, chamando ele por pastor, meu pastorzinho, e aí veio um monte de derivação aí, né, bacana, né? Pararam de chamar ele até de pastor, chamavam ele pelo primeiro nome, André. Como se o pastor André deixasse de ser pastor de Vargem Pequena, e no dia seguinte encontrassem ele ali aquele restaurantezinho ali que ele come, né, bacana, que eu já comi com ele, e o Joel encontrasse com ele e falasse, não mais pastor André, senhor, como o Joel gosta de falar, falasse, e André, tudo bem? Ou nem falasse com ele. Infelizmente, as feridas que ficam no coração, não só do pastor, como eu já falei aqui, no coração da esposa do pastor, no coração da filha do pastor, e fazem com que muitas vezes o filho do pastor não queira nem mais saber de igreja, está cheio por aí de filho de pastor que não quer saber de igreja, porque não houve essa relação de amor, de cuidado de ambas as partes. Mas João, quando se refere a Gaio, ele diz assim, ao amado Gaio, eu amo Gaio, eu amo Gaio. Ele está dizendo, Gaio é amado por mim. Será que o nosso líder poderia dizer isso, o nosso pastor André poderia dizer isso na nossa vida? Eu amo esse irmão me dá prazer em estar com ele, esse irmão me dá prazer em pastoreá-lo, não é porque ele seja perfeito não, porque não existe ninguém perfeito, não é porque ele não tenha que virar uma noite orando por você, cuidar de você, cuidar da ovelha, limpar a ovelha, tratar, não é por isso não, mas é porque há ali um respeito, um amor, um carinho, uma empatia múltipla ali. João se refere a Gaio como alguém amado. E não tem quem rejeite, não tem pastor sincero que não rejeite uma boa atitude de amor e de carinho. Eu lembro do pastor Marins, que era Durango Kid, né? Foi o pastor que mais tempo me pastoreou. Ele era Durango Kid, daqueles assim de junior conversando durante o culto. Sai daí, senta lá. Mandava sair mesmo. A esposa dele se conversasse, Dona Helena, a Dona Helena ficava quieta. Ele era Durango Kid. Um dia ele chegou na classe de adolescentes, eu estava na classe de adolescentes, ele chegou lá e eu estava mastigando chiclete. Não era comum naquela época fazer isso, né, mastigar chiclete, mas eu estava mastigando chiclete. Ele virou para mim e falou assim, cospe aqui. Poxa, eu estava na sala de adolescente. Aí eu cuspi, né? Cuspi o chiclete na mão dele mesmo. Mas eu lembro que uma vez, ele levava umas cestas básicas para minha casa, até sem a igreja saber. Uma vez minha mãe comprou uma camisa para eu dar para ele. E acabou o culto, eu sem jeito dessa de levar a camisa, eu era um juniorzinho, com camisa na mão ali. Fui lá e dei a camisa para o pastor Marins. Ganhei o velho. Ele arrumou o meu primeiro emprego. Ele me levava para dormir na casa dele com o filho dele. Ele perguntava como eu estava no trabalho. Ele me perguntava como eu estava na escola. Ele pagava minhas viagens, acampamento de adolescente. Ele pagava todos eles para mim. Ele era muito bem financeiramente, né? Uma atitude de graça, de amor, mudou assim a nossa relação, sabe? Ele sentiu, de alguma forma, eu toquei no coração daquele homem que parecia ser tão duro. Primeira coisa que eu quero destacar na vida de Gaio, é que Gaio era um homem amado pelo Senhor. Segunda coisa que eu quero destacar, está no verso 2, diz assim, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, que venha a saúde, assim como bem vai a tua alma. Ou em alguns textos o bíblico vai dizer, assim como é próspera a tua alma. Gaio era alguém de alma próspera. Gaio era alguém de alma próspera. O que significa ter alma próspera? É exatamente o inverso da teologia da prosperidade, que centraliza a sua mensagem no homem, que o homem é o centro de todas as coisas, que diz que o homem, se ele for fiel a Deus, ele vai ser bem-sucedido financeiramente em todas as coisas. E aí você descarta uma enormidade de pessoas que são fiéis a Deus, tementes a Deus, mas criam seus filhos com muita dificuldade, que suas contas muitas vezes no final do mês não fecham, mas ele permanece fiel, ele teme a Deus, ele serve a Deus. Gaio era um homem de alma próspera. Se existe algo que devemos buscar na nossa vida é ser alguém de alma próspera, alguém em que a prosperidade saia de dentro de você, em que os frutos do Espírito transbordem de você e contagiem as pessoas que estão ao seu redor.
José era um homem assim. O texto bíblico de Gênesis capítulo 39 vai dizer que José foi próspero e a casa de Potifar foi abençoada quando ele chegou lá. Mas também diz que quando ele foi lançado no cárcere, ele continuou sendo próspero. Próspero quando foi honrado e próspero quando esteve no cárcere, porque a sua prosperidade vinha de uma alma próspera e não do local onde ele estava plantado. O local não vai dizer que tipo de pessoa você é, mas a sua alma sendo próspera, você vai ser um homem de Deus, onde quer que você esteja. Gaio era esse homem. Mas no verso 3 também vai dizer assim, vou ter que correr. Esse relógio está certo, já está adiantado? Acho que está adiantado esse teu relógio. Está certo? Vou ter que correr. No verso 3, diz que Gaio anda na verdade. Gaio anda na verdade, porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Temos que destacar que existe uma verdade. Primeira coisa, quando vamos falar de que Gaio andava na verdade, é que existe uma verdade. Parece lógico, mas temos que bater pé firme de que existe uma verdade. No mundo em que só na minha geração classificaram o mundo como sendo um mundo moderno, pós-moderno, depois fluido, e agora nós nem sabemos o que é mais, porque os conceitos são individuais, os valores são individuais, os julgamentos são individuais, e a Bíblia é contrária a isso tudo, apontando que existe uma verdade, e a verdade é Jesus Cristo, e é na Bíblia Sagrada que encontramos os parâmetros dessa verdade, os ensinamentos referentes a essa verdade. A Bíblia diz que 2 homens andaram com Deus. Enoque andou com Deus, Noé andou com Deus, mas a Bíblia diz que Gaio andava na verdade. Que lindo! Significa que ele andava com Deus também. Talvez não esteja descrito exatamente como foi dito sobre Noé, sobre Enoque, mas é dito que Gaio andava em verdade. Isso trazia alegria ao coração de João. Deixa eu destacar mais uma coisa, lá no verso 5. Verso 5 vai dizer, amado, procede fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estrangeiros e para com os estranhos. Aqui ele começa a falar que ele começa a introduzir na história a vida de pregadores itinerantes que hoje nós classificaríamos como missionários. E João vai dizer, olha Gaio, você é um homem fiel e procede fielmente para aqueles que estão aqui entre nós, mas você procede fielmente para esses pregadores itinerantes, e você cuida desses homens, você é um homem fiel. Gaio era um homem fiel. Precisamos de ter em nossa igreja homens fiéis, mulheres fiéis. Outro dos nossos ensinamentos que são completamente contrários aos valores do mundo. Falar em fidelidade conjugal hoje em dia no mundo é brincadeira, é deboche, é piada. Falar em fidelidade nos relacionamentos, nas amizades, também é a mesma coisa, porque vivemos em uma geração, e eu cuido de 5 jovens lá no meu trabalho, eu supervisiono 5 jovens no meu trabalho, e eu vejo que a mentalidade da juventude é cada vez mais descartar amizades, descartar relacionamentos, é cada vez mais a fidelidade fica de lado, e o seu interesse pessoal, e o seu sucesso está acima de qualquer outra coisa. Mas Gaio era um homem que trazia em si a fidelidade. Em 1 Coríntios capítulo 4, verso 1, 2, vai falar sobre o dispenseiro e o ministro, e vai dizer sobre eles que é necessário que eles sejam encontrados fiéis. O Senhor quer nos encontrar fiel. Outra característica sobre Gaio está lá no verso 6, 7 e 8, quando vai falar, não vou ler não, vai falar sobre ele ser aquele que cuida dos pregadores itinerantes, cuida dos missionários. Ele era um homem que, sem saber, como o texto bíblico vai dizer de Hebreus, sem saber alguns, receberam, hospedaram anjos em sua casa. Gaio era um homem que cuidava dos pregadores itinerantes, recebia em sua casa, cuidava deles, investia. O que nós podemos adaptar a uma mensagem de hoje, ele era aquele que investia em missões, era aquele que olhava a obra missionária e olhava para aqueles pregadores como sendo pessoas dignas e merecedoras do cuidado da igreja, do cuidado dele, do zelo dele, do cuidado dele sobre a vida daqueles que dedicavam a sua vida a pregar o evangelho. Gaio é esse tipo de homem, devemos ser como Gaio. Mas o texto bíblico vai entrar
vai contar agora, a partir do verso 9, vai falar sobre a vida de um homem chamado Diótrefes. Diótrefes significa nutrido por Deus. Diótrefes tem um significado bonito o seu nome, está entre o povo de Deus, é um líder, mas não tem nada a ver com o reino de Deus. Ele é uma peste. Paul Washer, um pregador, ele diz que o grande mal das igrejas hoje, o maior mal da igreja moderna hoje, é batizar pessoas não salvas. Batizar pessoas não salvas. Parece que Diótrefes é um homem desse. É um homem que está inserido no meio da igreja, mas ele não pertence ao reino de Deus. É alguém que não entregou a sua vida a Deus. E não mais o Paul Washer diz, mas eu digo que o grande mal da igreja não é tão somente pessoas batizadas que não são convertidas, mas são pastores que não são convertidos fazendo uso da palavra. Porque hoje, para pregar, basta você ter eloquência, basta você ter algum entendimento de interpretação, você saiba fazer alguma pesquisa, e você organiza ali o seu entendimento, e você fala. E alguns são extremamente carismáticos. Quem não ouviu ainda aquele homem da água, né, que fez o comercial do Itaú, fica a dica? Não, ele usa pega a visão, ele já está fazendo até comercial, pega a visão, tal. O cara é extremamente safo ali na argumentação, na coisa, e está ganhando dinheiro a beça aí. Alguns pregadores parece que são assim. Eu recebi um dia desse um card no Instagram, que dizia que em algum momento da história nós viveríamos momentos onde palhaços assumiriam os púlpitos, e aí o pastor que está lá na frente está vestido de Capitão América. Aí logo depois vem um outro, onde o pastor lá na frente estava vestido de Chapolin. Chegamos a um momento da história onde não somente temos que nos preocupar em não batizar pessoas não salvas, mas não também colocar no púlpito pessoas não salvas para pregar. Eu só fui até hoje em uma ordenação, né? O pastor André ainda foi mais do que eu, mas eu não vou em qualquer uma ordenação, eu sei que ele também não vai em qualquer ordenação, porque para você colocar a mão na cabeça de uma pessoa e orar consagrando ele como pastor, é uma responsabilidade muito grande. E quem já esteve dentro de um seminário, por melhor que tenha sido o seminário que eu tenha vindo, que é o mesmo pastor André, o seminário Betel, nós sabemos que tinham pessoas lá que tinham de tudo, menos traços de alguém convertido, menos características de alguém convertido. Diótrefes é um desses homens. Diótrefes faz questão, como o texto bíblico vai dizer, da primazia. O que significa isso? Diótrefes queria o primeiro lugar, Diótrefes queria ser visto, Diótrefes queria ser notado, Diótrefes é o cara que é o pavão, é o cara que quer ser chamado, o cara que quer mídia, o cara que quer estar no Facebook, no Instagram, quer ter um canal no YouTube, ele quer ser visto. E aí eu lembro, né, que um dia eu virei para o Neander e falei assim: Neander, por que o senhor não grava algumas aulas aqui do Betel? Aí ele falou assim: Fulvio, eu acho que não é legal. Não, poxa, isso é legal, nós temos o pastor Miranda Pinto pregando aqui para assistir, né? Já pensou se tivesse gravado o Miranda Pinto, não sei o que. Ele falou assim: Fulvio, é tanta gente que já entrou nesse meio, com um coraçãozinho simples, e se envaideceu, e virou um ídolo, um ícone, que eu prefiro não entrar nessa, Fulvio. Eu prefiro que minhas mensagens fiquem para aqueles que ouviram ali. Porque é exatamente isso. É exatamente isso. Gostar da primazia é o tipo de pessoa que chega numa igreja e ele tem que ser reverenciado. E aí não basta mais ser pastor, tem que ser apóstolo também. Tem que ser um homem, tem que ter a primazia. Diótrefes é esse homem que quer a primazia. Ele quer a primazia. Só que liderar é servir. Liderar é lavar pés. Liderar é o primeiro a carregar o banco. Liderar é o primeiro a se colocar à disposição da introdução para ficar lá na introdução. Quer ser líder? Se coloque a serviço. Se coloque à disposição do pastor para servir. Essa é a direção que temos que seguir. Mas só que Diótrefes também não recebe os pastores. Ele não somente não recebe aqueles pastores itinerantes, mas ele também expulsa aqueles que são contrários às suas ideias. Olha, como tem gente assim hoje em dia nas igrejas. Eu conheço uma igreja especificamente onde o pastor da igreja foi fazendo isso com todo mundo que discordava dele. Oprimia, reunião, e aí usava o púlpito para atacar, e aí saía. Aí daqui a pouco saía outra. Hoje em dia a igreja, se tem 20 pessoas, é muito. Aqueles que concordaram e baixaram a cabeça para tudo. É por isso que temos que ter uma liderança muito forte,
para que se algum dia o pastor André desviar da palavra ou fizer algo que não deva fazer, essa liderança tenha condições de abordá-lo e de tomar as decisões que precisam ser tomadas, quer seja o pastor André, quer seja o pastor Fúvio, ou quem quer que for, ou qualquer pessoa que seja. Diótrefes queria primazia, Diótrefes não recebe os missionários, Diótrefes expulsa as pessoas da igreja, Diótrefes é um opositor da igreja. Ele é opositor a tudo aquilo que a igreja quer fazer, tudo aquilo que a igreja quer realizar. Diótrefes está ali, não para contribuir, mas Diótrefes está ali para contrariar. Diótrefes está ali para, ser a dificuldade, ser o ponto de interrogação, ser o homem que tem a última palavra, o homem que cria sempre as dificuldades. Diótrefes é uma peste dentro da igreja. Mas o último personagem, a última pessoa que João destaca aqui é Demétrio. Demétrio também é um nome comum naquela época. No primeiro século tinham muitos Gaios e Demétrios, então não dá para identificar quem é Demétrio. Mas tem Demétrio. Demétrio é um homem que o texto bíblico vai dizer no finalzinho do livro, vai dizer que 3 dão testemunhos a respeito de Demétrio: o apóstolo, a igreja e o mundo. Precisamos olhar para a nossa vida e entender que a nossa vida, nós estamos sendo observados o tempo todo e estamos dando testemunho, querendo ou não, para os pastores de nossa igreja, para o pastor de nossa igreja, para a nossa igreja e para o mundo. Muitas das práticas que existem no mundo, a Bíblia não diz especificamente, claramente, que não devemos fazer, mas muitas delas precisam ser evitadas, porque o nosso testemunho tem que ser de acordo, tem que ser um bom testemunho, tem que ser um testemunho que glorifique a Deus. A Bíblia não diz que não pode beber uma escola, mas o que vai ser dito se for encontrado o Joel ali no barzinho, ali, tomando uma escola? Mas a Bíblia não diz, não diz. Mas é terrível quando vem com essas perguntinhas para pastor, perguntinha chata, perguntinha complicada, perguntinha que cômoda, perguntinha que mostra imaturidade. Eu nunca vi ninguém orar, virar a noite orando, lendo a Bíblia, e quando sair dali falar assim: pastor, eu posso beber ou não? Eu nunca vi. Pastor, posso fazer uma tatuagem ou não? Eu acabei de virar a noite ali orando, lendo a Bíblia, e vi um negócio assim no meu coração. Nunca vi. Mas Demétrio é alguém que entende que diante de Deus ele tem um testemunho a dar, diante da igreja ele tem um testemunho a dar, e diante do mundo ele tem um testemunho a dar. Lembra da história de Jó, para concluir, lembrem da história de Jó. Lá no início do texto bíblico vai dizer que Satanás se apresenta diante dele, olha só que coisa linda. E Deus vira, o pastor André pregou um dia desse e falou aqui sobre isso. Ele fala: viste meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desvia do mal? Você imagina o Senhor falando isso de você? Que coisa maravilhosa! O Senhor olhando para Gilza e falando: viste minha serva Gilza, mulher íntegra, reta, temente a Deus, que se desvia do mal. Não é o meu amigo Joel que falou sobre isso sobre mim, não é o meu amigo pastor André que falou isso sobre mim, não é minha esposa, é o próprio Deus apontando o dedo para um homem simples, humano, frágil, como se mostrou diante da sua enfermidade, diante das suas perdas, mas um homem que, temente a Deus, se desvia do mal, vive consagrado ao Senhor. O testemunho de Jó era tão tremendo que era visto pela sociedade, era visto pela sua comunidade, mas também era visto por Deus. Que tipo de crente nós somos? A maior preocupação e o maior cuidado que temos que ter é: que tipo de crente eu tenho sido diante do meu Deus? Não diante do meu líder, pastor André, não diante da minha igreja tão somente, mas diante do meu Deus, porque o Senhor vê o que ninguém vê, o Senhor vê quando eu estou sozinho. É como diante de Jesus, Deus fala para ele: este é meu filho amado em quem me comprazo. Ele está falando assim: este é meu filho amado em quem tenho prazer. Imagina, Mary, Deus falando isso da gente: este é o meu filho amado em quem tenho prazer. Que esse seja o nosso alvo, que esse seja o interesse do nosso coração, que se nós temos algum hábito, algum comportamento, alguma posição que possa nos colocar ao lado não de Demétrio, não ao lado de Gaio, mas de Diótrefes, que a gente possa pedir misericórdia ao Senhor e mudar o nosso comportamento diante de Deus. Se o nosso problema for um problema mais sério ainda, um problema de conversão, que hoje seja o dia da conversão, o dia de se arrepender dos pecados, entregar a vida ao Senhor e mudar o meu coração diante do Pai.
porque aquilo que fazemos impacta na nossa igreja. Ainda que você possa sentar e dizer assim, eu não vou fazer nada, você está fazendo, porque não fazer nada é estar fazendo. Eu estou me posicionando. Você está contribuindo ou para a glória de Deus, ou para o desgaste, para os problemas, para as dificuldades, e que são muitos que as igrejas têm vivido. Feche os seus olhos, eu gostaria de orar por você, concluindo a mensagem dessa manhã. Creio que foi bem claro, mas eu gostaria de orar pela sua vida antes de encerrar. Querido Deus eterno Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor pela leitura da Tua palavra. Queremos dizer, ó Pai, que o desejo do nosso coração é sermos agradáveis aos Seus olhos, ó Pai. É recebermos do Senhor a mesma referência que o Senhor fez a Jó. Quando o Senhor olhou para Jó e viu ali um homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. Quando o Senhor olhou para Noé e viu ali um homem que andava contigo, olhou para Enoque e viu um homem que andava contigo, olhou para Gaio e viu um homem que andava na verdade. Ó Deus, capacita-nos, sustenta-nos, corrige-nos, fira-nos, ó Deus, se for necessário, para que a nossa vida seja agradável ao Senhor, ó Pai. Mas que também seja um excelente testemunho para a igreja, para a liderança e para esse mundo, ó Pai. Levante aqui em nossa igreja, ó Pai, pessoas que sejam sinceras diante de Ti. E peçam, ó Deus, que o Senhor sonde o nosso coração, que o Senhor redirecione a nossa vida, transforme a nossa vida, para que aquilo que fizermos possa glorificar o Seu nome, ó Deus, no meio da nossa igreja, que nós amamos tanto. É a oração que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém.